Olá, como é que vocês estão, minhas queridas? Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando em mais uma edição do Ciclo Lunar. A maioria de vocês que está aqui está comigo desde o primeiro ciclo, então a gente está vindo desde janeiro trabalhando na Lua Nova, cada mês do verão, janeiro, fevereiro e março, trabalhando o aspecto da alegria dentro da Lua Nova. E vocês estão aqui comigo, são sempre muito parceiras, muito bem-vindas, eu estou muito feliz. E como nem só de áudios vive este ciclo lunar, eu quis gravar essa aula sobre o tema de hoje, que é o tema da presença soberana. Então a gente vai trazer as rainhas para o nosso entendimento, para o nosso estudo, para a nossa vivência especialmente. Mas a gente viu lá em janeiro, a gente começou com uma rainha, Perséfone. Perséfone, ela tem dois momentos, ela vive duas estações. O momento Coré, onde ela está mais perto da criança, da inocente, onde ela tem esperança, ela espera o que o melhor vai acontecer, ela é otimista, mas ela tem um quê de olhar para as coisas com uma certa melancolia, especialmente para o passado. Perséfone acaba entendendo a vida a partir dos seus traumas, dos seus sofrimentos, e isso molda muito o que ela pensa, o que ela faz, o que ela sente. Então Perséfone, a gente mostrou para nossa Perséfone interna que a alegria não é euforia, não é a gente estar sempre uhul. A alegria é justamente a gente aceitar, atravessar todas as emoções que surgirem na nossa vida. Raiva, tristeza, ódio, rancor, chorar, a pensar sobre o medo, os nossos medos que nos congelam, que nos travam, né, durante a vida. Então isso traz leveza, porque a partir do momento em que uma mulher Perséfone se permite chorar, gente, aqui é coisas que só minha terapeuta sabe, que eu tenho uma dificuldade muito grande para chorar, muito grande, muito grande. Quando meu pai faleceu, eu demorei 1 mês para chorar. E não é porque eu não sinta, é porque eu não consigo expressar. Isso é uma característica de Perséfone, né? Tem mas em outros momentos eu estou assistindo um anime com meu filho, como eu estou assistindo agora, One Piece, e choro, né? Tipo, por quê? Porque é mais fácil eu me emocionar com as coisas que estão fora de mim do que dentro. Isso também é Perséfone. E quando a gente vai aprendendo a liberar as nossas emoções e a aceitar todas as emoções, não só o que a gente considera bom, mas a raiva, a tristeza, a mágoa, né? A gente dizer o que a gente sente, mostrar o que a gente sente, atravessar isso nos ajuda a ficar mais leve. E aí a gente vê que a alegria é leveza, não é euforia. A alegria não é só um sentimento, é também um estado vibratório. Então a gente trabalhou especialmente isso na lua de janeiro. Em fevereiro a gente trouxe a vitalidade. Vitalidade é um campo mais a ver com Deméter, né, que é a figura da deusa da vida, a deusa dos cereais, aquela que é a imperatriz do tarô, né, que tem aquela abundância, que cria, que alimenta, que nutre. No ciclo de fevereiro, especialmente quando a gente vê o carnaval, às vezes o pessoal, gente, eu não tenho mais saúde, nunca tive, na verdade, né, essa vontade de ficar pulando carnaval 4 dias e uhul. Nunca fui dessas, né, meu negócio sempre foi, né, filminho, Netflix, ficar mais de boa, uma prainha. Mas esse pique, esse vigor não é vitalidade, porque tudo que nos drena é diferente de vigor. Aliás, diferente de vitalidade. O vigor é aquela força, um esforço que a gente faz, é aquele uou. Mas a vitalidade, ela tem a ver com a nossa saúde integral. Então a saúde é dormir bem, se alimentar, beber água, respeitar o nosso ritmo de descanso e também de atividade. Vitalidade tem a ver com tudo isso. Então não é uma coisa só, é algo muito mais amplo. A gente foi percebendo que quando a gente fez o mapa da deusa temático, para algumas a vitalidade tinha muito a ver com parar e descansar, com momentos para contato com a natureza, tem aquele banho de floresta que a gente fala, né? Andar descalço na grama, abraçar um pet, fazer atividade física também traz vitalidade, renova as nossas energias, porque senão a gente só fica gastando e não repõe. E isso tudo, a alegria genuína, a nossa vitalidade foi nos trazendo para essa lua nova,
que é uma lua nova especial. Não que as outras não fossem, porque a gente teve eclipse também, né, na lua nova. Enfim, nessa lua nova a gente tem o quê? Solstício de outono chegando, então a gente tá aí com o outono batendo na porta, mudança de estação, lua nova, fim de Mercúrio retrógrado, a lua entrando em Áries, então a gente tem um ano novo astrológico acontecendo também. Tem muita mudança acontecendo e a gente tem que lembrar que estamos todas mergulhadas no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo não tem como fugir. A gente é afetado de uma maneira ou outra por todos os pensamentos, tudo que todo ser humano pensa, fala, vibra, sente desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano está na Terra, está nessa sopa que Jung chamou de inconsciente coletivo. E a partir disso, desse inconsciente coletivo, todo mundo é afetado. Então não tem como fugir, tá todo mundo imerso. Quando a gente passa da alegria, da vitalidade, a gente entra nesse momento num estado de presença. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais ferramentas, mais mecanismos a gente tem para se autocentrar, para se perceber, para parar e perceber o que o nosso corpo está precisando, de que forma ele precisa ser nutrido, de que forma a nossa alma precisa ser nutrida, de que a forma o nosso emocional, as nossas relações precisam ser nutridas. Isso tem a ver com presença. Porque lá no ciclo da vitalidade, a gente entendeu o quê? Vitalidade não é fazer mais, é fazer melhor. E fazer melhor é saber quando parar. Isso também tem a ver com a nossa vitalidade. Eu tenho uma cola aqui que eu tenho que consultar, tá? Que não é tudo da cabeça não sou o Antônio Fagundes, que sabe tudo de cor. Enfim, outro aspecto muito importante é que a gente não faça as coisas somente uma vez. Todas essas ferramentas que vocês receberam, quem já fez os ciclos lunares anteriores, repete, faz de novo, releia, revisita, faz a meditação de novo, porque não é uma única vez que vai mudar. É um processo, é a repetição, é a constância, é o compromisso diário com a transformação, é o compromisso diário com a presença. E quem entende de compromisso, lealdade e metas e resultado são as rainhas. As rainhas, elas se comprometem com aquilo que precisa ser feito. Sabe aquelas promessas de início de ano, né, que a gente faz? Eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou isso, eu vou entrar na terapia, eu vou isso, eu vou aquilo. Pois é. Vou terminar a minha pós-graduação, vou voltar para faculdades, né? Tudo que a gente promete, quanta coisa a gente não faz. Que a gente não tá com a nossa rainha integrada. E essa lua nova da presença, ela é mais do que tudo sobre integração da nossa potência e do nosso compromisso com a gente mesma. Alguns dos atributos das rainhas, se a gente pode resumir dessa forma, é esse compromisso consigo mesma. Então é sim honrar as nossas metas pessoais, o que eu estabeleci de compromisso para mim mesma, mesmo que eu tenha que dizer não para outras pessoas. Isso é um aspecto da rainha, um aspecto das governantes, que muitas vezes a gente negligencia, não é? Outro ponto da rainha, um outro atributo é a confiança nela mesma. Às vezes a gente começa algo meio insegura. Ok, tudo que é novo traz um pouquinho de medo, traz um pouquinho de agora como é que eu faço, né? O desconhecido, ele é um pouquinho assustador. Mas quando a gente tem essa questão da rainha integrada, a gente sabe que precisa ser feito e precisa ser feito por mim. Ninguém vai fazer esse trabalho por mim. Eu preciso fazer. Quando eu vou com confiança, com uma certa dose de ousadia, porque às vezes a gente tem que ir na cara de pau mesmo, vai com medo mesmo, né? A gente vai vendo, opa, que eu consigo, tá dando pé pra mim. A gente começa só molhando o pezinho, né? Só molhando o pezinho, daí a pouco vê que dá pé, vai ganhando confiança. E quanto mais confiança a gente tem no que a gente tá fazendo, no que a gente tá se propondo, mais a nossa mente vai se expandindo. E aqui tô gravando, meu ar-condicionado, ele é maluco, ele vibra toda a janela. Prédio velho é isso aí, né? Voltando aqui, tá? Pra gente não perder o fio da meada. Especialmente na lua nova, a lua nova também é um período propício para a gente fazer essa integração com a nossa rainha interior, porque é na lua nova que a gente planta as sementinhas do nosso futuro. É nesse momento que a gente vai plantar aquilo que a gente quer, a nossa intenção. É nesse momento de lua nova que a gente vai colocar a nossa energia nas coisas que a gente quer desenvolver. Então,
Quando a gente faz isso com vontade, com intenção, as sementes vão brotar e os frutos vão ser bons. E aí vem de novo os atributos da rainha, que é fazer as coisas com essa autoconfiança, com essa consciência, não é falsa modéstia, é você ter consciência dos seus talentos, ter consciência dos seus dons e realmente deixar de lado as velhas crenças que nos limitam, que nos sabotam, que nos prendem, o que vão pensar, o que vão dizer. É sempre o outro, né? A gente sempre faz as coisas, na maioria das vezes, quando a gente está sem a nossa rainha interior integrada, pensando no que o outro vai dizer, esperando a aprovação, esperando que a permissão venha de fora. E é aí que existe uma grande diferença entre a princesa e a rainha. E agora eu te pergunto, e essa pergunta é importante, se tiver o seu caderninho da sua jornada, seu caderninho de autoconhecimento, faça essa pergunta para si mesma, né? O que é que eu estou esperando? O que eu tô esperando? Tô esperando me casar? Tô esperando encontrar o homem da minha vida? Tô esperando ganhar um aumento? Tô esperando ser promovida? Tô esperando meu marido melhorar? Tô esperando a minha mãe mudar? Tô esperando... O que eu tô esperando? Tô esperando me formar? Tô esperando emagrecer? Tô esperando... O que eu tô esperando? Quem espera é a princesa. Olha só. A princesa é uma parte nossa, é a parte da Perséfone quando ela está no estágio Coré. E a maioria de nós aqui que fez o teste da rainha, a maioria de nós tem Coré como deusa predominante aqui também. E a Coré, ela só olha para fora. Alguém vai me dar a mão, alguém vai me dar apoio, alguém vai aprovar o que eu estou pensando. E essa é uma característica da princesa, né? Ela espera que a salvação venha de fora. É claro que o que eu estou dizendo aqui, a gente não vai cancelar a nossa princesa interna, a gente precisa da nossa Coré interna, porque ela tem uma sensibilidade, ela tem imaginação, ela tem erotismo, ela tem encantamento. A princesa, ela tem capacidade de receber. A rainha não, a rainha vai lá e faz, a rainha não espera por ninguém, mas a rainha precisa dessa princesa para que a gente possa nos relacionar. A mulher que quer ter um relacionamento, que ela quer se casar, por exemplo, sem a princesa ela não casa, porque a rainha é autossuficiente. E a rainha, quando ela está em excesso e mal elaborada na mulher, ela tem grandes chances de se tornar a rainha amarga, que não precisa de ninguém para nada, que rejeita tudo. Por quê? Porque falta, quando eu digo a rainha mal elaborada, é a rainha sem a princesa dela, né? Sem o nosso lado princesa. Então a gente não vai anular nenhuma dessas energias. A gente precisa, assim como lá no mapa da deusa, lá na roda, a gente vê as 6 principais que representam cada uma característica feminina. A princesa também é uma característica importante na nossa vida, porque com a princesa que a gente sonha, é com a princesa que a gente se maquia, que a gente passa um batom vermelho, que a gente pinta a unha. É a princesa que traz esses elementos. A rainha não vê necessidade disso. Por isso que ela precisa da princesa. Mas é a rainha que cuida dessa princesa. A rainha dentro de nós precisa estar bem estabelecida para que a nossa princesa possa sonhar, possa criar, possa imaginar, possa ser lúdica. Ela se permite sentir. Então a princesa é um polo muito feminino, uma rainha de copas do tarô, é um duplo yin, digamos assim, 200% feminina essa princesa. Mas ela pode ter um quê da criança que espera, né? A criança espera ser atendida, ela não tem medo de agir e levar bronca. Muitas vezes a gente não age porque a gente espera aprovação, ou a gente tem medo de levar bronca. E aí a gente esconde o nosso potencial. Então, assim, a nossa princesinha interna, ela é aquela pessoa que ainda acredita no milagre. A rainha, numa certa fase da vida, já meio que perdeu o encantamento. Mas se a gente perde o encantamento pela vida, né, que graça tem viver? Né? É por isso que Perséfone é tão interessante esse arquétipo, porque tem a dualidade. Ela tem a estação Coré, que é essa inocente, essa princesa, e tem a estação rainha. A rainha entra como na nossa vida? Além de cuidar dessa princesa, como é que ela trata esse cuidado? A rainha não espera, né? A rainha, ela toma as decisões, ela assume a responsabilidade, ela faz aquilo que precisa realmente ser feito. Então o que é isso? Ela cria estrutura, ela busca meta e resultado. Então ela vai só, eu quero viajar, mas eu não tenho nem passaporte, como é que eu vou viajar?
eu não tenho nem passaportes. Preciso fazer o passaporte. Eu quero comer sushi, mas eu não tenho dinheiro. O que eu posso comer? Mas eu tenho atum aqui, vou fazer um atum com cream cheese e um arrozinho. É um fake sushi, mas o efeito é o mesmo, mais ou menos. Né? A rainha dá um jeito de lidar com a realidade agora. Então a rainha não vai ficar fantasiando e não vai ficar investindo em coisas que não têm utilidade, não vai ficar investindo num relacionamento que não tem futuro. Talvez ele mude, talvez eu consiga promoção, talvez isso, só vou fazer tal coisa quando eu, né, emagrecer, por exemplo. E a rainha ela não deixa de fazer, de sentir, de viver porque ela precisa de uma meta antes. Ela tem a meta, mas ela vai trabalhar para essa meta, mas enquanto isso ela vai vivendo. Se ela não tem o dinheiro para o sushi, ela vai improvisar algo em casa com o que ela pode, porque é realidade, é pé no chão, é consciência, não é fantasia da princesa. A princesa vai esperar, alguém podia me convidar, alguém podia me pagar um sushi, né? Ela fica nessa espera, na fantasia. Quantas vezes a gente fica fantasiando, idealizando, achando que está vivendo o nosso potencial, a gente está investindo numa algo que não é. A rainha, ela descobre isso. Então, assim, a rainha, ela tem essa clareza, a rainha tem limites, a rainha tem direção. Ela toma as decisões, até as decisões difíceis, de deixar o que não está fluindo para trás. Então, a integração da princesa com a rainha é algo que a gente precisa no nosso adultecer, né, como diriam os psicólogos, nosso processo de individuação. A nossa rainha, ela vai trazer essa estrutura, ela que vai governar a nossa vida, mas ela vai permitir que a nossa princesa possa sonhar. Né? Você pode sonhar, você vai continuar aqui do meu lado, sonhando, imaginando. Eu cuido da realidade. Você sonha o que a gente vai realizar daqui pra frente, mas eu aqui vou fazer essa realidade. Então, assim, a rainha imagina, deseja, a princesa imagina e deseja, mas é a rainha que vai estruturar, que vai direcionar e que vai realizar. Então, juntas, elas completam a mulher inteira. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, integrando os nossos aspectos de princesa, para que ela sonhe, deseje, sinta, e a nossa rainha, para que ela tenha direção, clareza, movimento e estrutura para atingir, para realizar esses desejos da princesa. As duas andam juntas, não é? A gente tem mania de separar, isso é do corpo, isso é da mente, é tudo junto. Nós somos uma coisa só. Aqui a reflexão hoje é que a gente nos permita se perguntar: quem é que está governando a minha vida hoje? Quem é que está me conduzindo? É a minha princesa que espera ser salva por alguém? Ou é a minha rainha que é quem escolhe? Né? É como se a princesa sonhasse com o castelo e a rainha vai lá e constrói o reino inteiro. Mas é a princesa dentro da gente que lembra o significado desse reino. Por que vale a pena esse reino existir? Por que eu criei tudo isso? Para que eu pudesse usufruir, para que eu pudesse aproveitar, curtir, gozar esse lugar. Né? A rainha faz as coisas para a rainha, nossa rainha interna, faz, estrutura, busca objetivos, né? Ela busca realizações para que a princesa dentro dela possa sonhar, se divertir, para que ela nos lembre por que eu criei tudo isso. A nossa princesa é a nossa razão, é o nosso porquê. Né? Aí me vem alguns aspectos de criança interior também. O que a minha criancinha queria, quando eu era criança, o que eu sonhava, né? Por que vale a pena eu fazer isso que eu estou fazendo hoje? Por que vale a pena eu construir esse reino? Para quê? É a princesa que tem essa resposta. E essa é a principal reflexão de hoje, e essa integração da nossa rainha direcionada, feliz, porque ela tem uma princesa que sonha, uma princesa que se cuida, uma princesa que passa batom vermelho, uma princesa que gosta de viver, que aproveita a vida. Que nós possamos integrar essas duas energias dentro da gente.